Começando mais uma videoaula e no tema de hoje agora é sobre Napoleão Bonaparte, ok? Então se você quer saber mais sobre Napoleão Bonaparte, o que ele fez logo depois da Revolução Francesa, tá? Acompanha aí a videoaula de hoje. Vamos lá então, o Napoleão Bonaparte, ele na verdade não era francês. Muita gente acha que ele era francês, mas ele era italiano, ele nasceu da Itália, tá bom? Ele era de uma família nobre na Itália, né? E aí ele foi para a França. Uma vez na França ele vai entrar no exército e aí ele vai começar a ganhar destaque dentro do exército e vai começar a construir o nome dele, ok? O Napoleão ele nasceu na ilha de Córcega em 1769, tá? E morreu apenas com 51 anos de idade. Ele pertenceu inicialmente aos jacobinos, né? Ganhou destaque em algumas batalhas específicas, como por exemplo no ataque contra o Egito, na batalha naval, né, de Aboukir contra o almirante Nelson. Foi o Napoleão um dos responsáveis, né? Ou melhor, a França foi responsável nessa época em trazer a pedra de Roseta, que foi usada depois para traduzir os hieróglifos egípcios, ok? E o Napoleão ele foi galgando e foi se destacando, ele foi se tornando um grande personagem dentro da França. E aí na última videoaula nós vimos que o Napoleão, no final da Revolução Francesa, com o 18 Brumário, ele vai assumir o poder. Na imagem ali nós temos, né, o momento, né, o foco, né, da liderança dentro da Revolução Francesa. Na verdade, o Napoleão ele não surge governando sozinho lá no final da Revolução Francesa. Ele vai surgir dentro de um sistema chamado consulado. Na verdade, eu tinha 3 cônsules que mandavam na França. Eu tinha o Napoleão Bonaparte, eu tinha o Charles Le Brun e eu tinha o Jean-Jacques Cambacérès, beleza? Então assim, eram 3 que deveriam governar, só que na prática, lógico, né, o Napoleão ele foi se sobrepondo aos interesses dos demais e à importância dos demais, ok? Então assim, ele vai ser um grande personagem, ele vai ser um grande líder. Então, quando ele assume já, logo após a Revolução Francesa, lembram que eu já comentei numa videoaula, a situação da França era complicada, porque eu tinha vários grupos que disputavam o poder. O Napoleão ele vai chegar e vai colocar ordem na casa, tá? Então assim, entre as primeiras medidas, eu posso citar o quê? Ele vai proibir greves, acompanha no slide ali, né? Ele vai perseguir jacobinos, ele vai controlar, tá? Controle a imprensa, ele vai reatar relações com a igreja. Não quer dizer que ele vai ser submisso. Tem uma passagem maravilhosa quando o Napoleão depois ele vai ser coroado imperador, né? Que ele vai fazer um plebiscito para o povo decidir se ele vai ser imperador ou não, e aí ele, lógico, ele vence, né? Geralmente a tradição era o quê? Era o Papa colocar a coroa sobre a cabeça do rei. O Papa vai colocar a coroa na cabeça do Napoleão. Não, vai colocar não. Ele pega a coroa da mão do Papa e ele mesmo coloca nele. Tipo, quem manda sou eu, nem o Papa vai mandar em mim, tá bom? Mas voltando ali, ele vai criar o Banco da França em 1800, ele vai controlar a inflação, ele vai estimular a indústria, tá? Ele vai, olha lá, fica quieto. Ele vai alterar conteúdo de disciplinas perigosas, né? Então, história, geografia, são disciplinas doutrinadoras que nós temos que combater, tá bom? Em 1802, ele vai deixar de ser cônsul normal e vai se tornar cônsul vitalício, ou seja, para a vida toda. Olha que beleza. E aí, em 1804, ele já está, né, se achando o máximo. Ele vai fazer uma eleição, um plebiscito, uma consulta popular. E nesse plebiscito a pergunta era: você quer o Napoleão imperador? Né? E ele vence e ele se torna imperador, né, o Napoleão I. Essa imagem que eu estou mostrando aí é justamente a imagem da coroação, né? Quando ele pega a coroa da mão do Papa e ele, aqui não, irmão, sou eu que coloco. E ele coloca a coroa sobre a própria cabeça, ok?
Quando ele começa a governar como imperador, com certeza, uma das coisas mais importantes é a questão do Código Civil Napoleônico, que vai, lógico, garantir os interesses da burguesia. Então, vai garantir igualdade perante a lei, vai garantir a propriedade privada, o fim dos privilégios feudais. Então, assim, tudo aquilo que ele foi feito para representar a burguesia, ele vai realmente agradar a burguesia, ok? Tudo bem? Tranquilo, tá? Externamente, na política externa, nós vamos ter o quê? Várias tretas, várias brigas, várias vezes muitos países vão tentar se unir para derrubar o Napoleão Bonaparte, mesmo porque o Napoleão ele queria tornar a França um grande império, e para tornar a França um grande império ele teria que conquistar outros países. Então, nessa época do governo napoleônico, o Napoleão vai começar a travar várias batalhas e vai ganhar, vai vencer muitas batalhas, tá? Tanto que em 10 anos, olhem o mapa ali, eu tenho a França ali em verde mais claro, né? E aí aquela parte toda pontilhada, a parte toda listrada, vai ser as áreas que o Napoleão vai conquistando através da guerra. E aí esses países que vão sendo dominados, eles vão formando as coligações para tentar o quê? Para tentar combater e derrotar o Napoleão, tá bom? Então, 10 anos de governo do Napoleão, ele parecia invencível, dominava tudo. Teve a primeira coligação com a Áustria e a Prússia contra o Napoleão, segunda coligação, terceira coligação, tá? E aí o que vai acontecer? Ninguém conseguia vencer o Napoleão. O Napoleão ele sempre mostrava que ele tinha uma grande força. O único país que era um problema para o Napoleão, que o Napoleão queria vencer e não conseguia, era a Inglaterra. Primeiro, a Inglaterra era uma ilha, né? É uma ilha, né? E possui uma marinha bastante desenvolvida. E a França possuía um exército maravilhoso, só que uma marinha não, né? Então assim, Napoleão tentava invadir, e não conseguia invadir a França, tá? Então a ideia do Napoleão era formar uma grande Europa dominada pela França, mas, né, a Inglaterra era a pedra no sapato do Napoleão. Então tentou, não conseguiu. Teve a quarta coligação também, não conseguiu, não conseguia vencer. A Inglaterra não conseguia de jeito nenhum, o Napoleão não vencia. E aí, qual foi a solução que ele fez? Bom, já que eu não consigo vencer pela guerra, eu vou tentar isolar a Inglaterra, né? Então, a partir de hoje, ninguém mais pode comprar nem vender nada para a Inglaterra vai se enfraquecer, vai falir, vai quebrar, vai faltar as coisas, e aí eu domino os ingleses, né? Isso que o Napoleão fez é o chamado famoso bloqueio continental. Então, proibiu os países de comercializarem com a Inglaterra. Deu certo, professor? Não deu certo. Por quê? Não foram todos os países que obedeceram. Um deles foi quem? Foi justamente Portugal. Foi nessa época que a família real foge de Portugal e vem para o Brasil, porque o Napoleão iria invadir Portugal. E a família real foge para o Brasil, tá bom? Então, vocês vejam que o governo do Napoleão influenciou fortemente a história do Brasil, tá bom? Após a invasão, tá, Portugal também vai dominar a Espanha, vai colocar o irmão dele, né, para governar na Espanha como Dom José, ok? Em 1812 marca o auge do Império e ao mesmo tempo, a queda, tá? Ele subiu assim de uma forma muito grande o seu Império, Napoleão, mas também ele caiu de uma forma assustadora, tá? Principalmente quando ele começa ali, né, a quinta coligação, né, a campanha contra a Rússia. O grande erro do Napoleão, porque Napoleão estava dominando tudo, tá? Só a Inglaterra que ele não conseguia vencer, mas ele estava consolidado na Europa.
Qual que foi o grande erro do Napoleão? Foi resolver atacar a Rússia, tá? Então, observem ali no mapa, por exemplo, ó, quando eu olho o mapa, eu tenho ali do lado direito o Império Russo, tá? Então, o que vai acontecer? Quando o Napoleão ele invade a Rússia, primeiro ponto, ele vai ficar no meio de dois grupos. A outra coisa é o que? O Napoleão ele achava que a guerra ia ser muito rápida, que ele ia vencer de forma bastante rápida, né? E ele foi e atacou a Rússia. Só que a Rússia, assim, é gigantesca, vocês sabem disso, né? E os russos, eles adotaram a famosa estratégia da terra arrasada. Então, conforme o Napoleão ele ia entrando no território russo, os russos iam fugindo, mas antes destruíam tudo. Então, o Napoleão e os franceses eles não conseguiam aproveitar nada que ficava na cidade. Ao mesmo tempo, ficava cada vez mais difícil para chegar suprimentos da França lá para a Rússia. Então, começou a ficar uma situação complicada. Para piorar, o Napoleão não contava com o quê? Com o inverno russo, que os próprios russos costumam chamar em épocas de guerra de general inverno, né? Fica um frio infernal, né? Um trocadilho, mas é verdade. Fica um frio insuportável. Então o que aconteceu? Juntou o frio com a fome, com a falta de abastecimento, o Napoleão ele foi começando a perder o quê? Foi começando a perder batalhas, tá bom? Então é aí que o grande erro do Napoleão começa a ser revelado, tá bom? Na sexta coligação vai ter uma batalha importante, né? Batalha das Nações. Ele vai ser derrotado e ele vai ser exilado na ilha de Elba, lá na Itália. Então Napoleão é tirado do poder e é enviado para a Itália. Só que lógico, Itália é perto da França, então não demorou muito para ele voltar de novo, tentar governar, tentar uma reação. É o chamado governo dos 100 dias. Então ele tenta ali novamente se reassumir como grande líder da França, mas não dá certo. Tem a sétima coligação e aí na batalha de Waterloo, né, na Bélgica, o Napoleão é derrotado novamente. Só que aí o pessoal foi mais esperto e ao invés de exilar o Napoleão lá na ilha de Elba, eles vão exilar o Napoleão lá na ilha de Santa Helena, lá no meio do Oceano Atlântico, lá na parte sul, e o Napoleão vai morrer lá em 1821. Olhem no mapa ali, né? Onde que ficava. Aqui eu tenho primeiro a ilha de Elba, ok? Pertinho ali da Itália. E depois, ai que bonita a ilha de Elba. E depois eu tenho, né, a ilha de Santa Helena. Não aparece nem a Europa no mapa, no mapa aqui, ó, do satélite. Aparece lá no meio do Oceano Atlântico, lá a ilha de Santa Helena. E nem aparece a Europa, muito menos a França. Era mais fácil, coitado do Napoleão, ter vindo para o Brasil do que ter voltado para a França. E ele acaba morrendo depois. E aí acaba o governo, né, a era chamada Era Napoleônica. E eu tenho a ilha de Santa Helena, que ela tem essa aparência porque ela é uma ilha de formação vulcânica, beleza? Então assim, o que eu não posso esquecer, Era Napoleônica foi uma época em que o Napoleão Bonaparte ele vai governar, ele vai representar os interesses da burguesia, né, após a Revolução Francesa. Ele vai tentar fazer a França se tornar um verdadeiro império, através do que, professor? Através da guerra, conquistando novos territórios. Foi muito bem, deu muito certo, só não conseguia dominar quem? A Inglaterra, por isso que ele fez o bloqueio continental, beleza? Não deu certo o bloqueio continental, para não ficar quieto, ele decide atacar a Rússia, e esse foi o grande erro estratégico do Napoleão Bonaparte, que aí, junto com o general inverno, junto com a terra arrasada, junto com a distância, tá, acabou perdendo as suas tropas, se fragilizou, teve outras coligações, foi exilado primeiro na ilha de Elba e depois na ilha de Santa Helena, onde ele morre, e aí termina a Era Napoleônica. Ufa, beleza? Deu para entender? Se não entendeu, deixa aqui uma pergunta que eu respondo aqui para vocês nos comentários, tá bom? Se você gostou, se serviu para alguma coisa, né, curte, deixe seu like, compartilhe. Em breve vou fazer novas videoaulas
o material dos meus alunos foi atualizado esse ano, então eu vou gravar outras videoaulas. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.